circunferência e círculo. Eu sei que vocês, quando eu falo de círculo e circunferência, vocês já lembram logo de bola de futebol, por exemplo, não é isso? A bola de futebol, pessoal, na verdade, ela é uma esfera, tá certo? A questão de círculo e circunferência é um pouquinho diferente. Por exemplo, o círculo é o caso da base, né, do cilindro. Ele é um círculo, uma região circular. Já a circunferência é a borda do copo, por exemplo. Não confundo, tá? A circunferência é só essa parte de fora. Já o círculo é o todo, tá certo? Circunferência, pessoal, uma circunferência é uma figura geométrica formada por todos os pontos do plano cuja medida de distância a um ponto de mesmo plano, ou seja, o centro, né, o que fica no meio, é sempre a mesma. Vamos ver aqui nesse exemplo que eu marquei aqui, ó. Vocês estão vendo a circunferência, né? Marcada aqui, ó, todinha, tá? Aí vocês já localizaram o centro, tá aqui a região do centro, tá bom? E o que parte de um ponto da circunferência, passando pelo centro e chegando na extremidade da circunferência novamente, é o diâmetro. Mas, professor, o que seria esse raio na cor azul, então? O raio, pessoal, é quando saio da extremidade da circunferência até o ponto central, tá? Dois raios que juntos formam o diâmetro, tá bom? Então, círculo é uma região plana limitada por uma circunferência. O círculo, na verdade, ele está todinho aqui dentro, ó, certo? Todo segmento de reta que liga dois pontos da circunferência e passa pelo centro dela é chamado de diâmetro, ou seja, tá aqui, ó, um ponto da circunferência, outro ponto da circunferência. Veja que o diâmetro está saindo desses pontos e passando pelo centro, não é isso? Perceba que a medida de comprimento de todos os diâmetros de uma circunferência é o dobro da medida de comprimento de raio. Vocês lembram do que eu falei do raio? Pronto, esse é o raio que saiu da circunferência para o centro. Se eu disser que esse raio, ó, prestando atenção, se eu disser que esse raio vale 5 centímetros, quanto é que vai valer o diâmetro? Lembre-se, o raio em dobro, ou seja, essa ligação aqui vale também 5 centímetros. O que seria o raio? Seria 2 vezes o diâmetro, tá certo? Então, o diâmetro, melhor dizendo, desculpa, o diâmetro é 2 vezes o raio, tá? Perdão aí na questão. Então, a fórmula é 2R, 2 vezes o raio, tá certo? Então, repetindo, diâmetro é 2 vezes o raio, e o raio é a medida da circunferência até o centro, tá bom? Se o raio vale 5 centímetros, o diâmetro então vale 10 centímetros, certo? Se o raio vale 15 centímetros, o diâmetro então vale 30 centímetros. Não se esqueçam disso, tá certo? Agora vamos aprender a construir a circunferência. O que é que eu preciso, professor? A regra graduada, que é a nossa amiga aqui, ó. O esquadro e o compasso, tá certo? Observe aqui então a roda da bicicleta. A roda da bicicleta, pessoal, ela tem um aro, né, e tem seus raios, certo? O aro da roda nos dá a ideia de circunferência e todos os raios dela têm medidas de comprimentos iguais. Vamos relembrar aí o que eu falei, né? Que procede para a tração à circunferência. Ou seja, vamos ver aqui como é que eu faço para fazer a circunferência no compasso, tá certo? Ó, vamos lá, observem. Pega o compasso na ponta seca, tá? As pontas secas, pessoal, é aquela ponta metálica pontiaguda, ok? E marco um ponto qualquer, bota ela num ponto qualquer que eu marquei na folha, tá certo? Segurando ela, né? Segurando, se apoiando no compasso, na ponta seca, em cima do ponto que a gente criou, a gente então faz o círculo, tá certo? Professor, mas como é que eu vou saber a medida correta? Com a regra graduada, que é essa daqui, ó, vocês vão dar a medida que a questão, o exercício pedir. Por exemplo, se ela diz que é de 5 centímetros, então vocês vão marcar um ponto no zero da regra graduada e vão passar um traço com 5 centímetros, tá certo? A partir daí, vocês podem muito bem
pegar a ponta seca e botar em cima do ponto. E a ponta com lápis vocês botam na medida de 5 centímetros. E aí fazem o círculo, fazendo a volta junto com a ponta lápis, tá certo? Feito então a circunferência. Lembrando, esse ponto que vocês marcaram no centro, né? Aqui ó, é chamado de centro. A medida do centro para a circunferência é o raio. E essa medida completa do raio com a outra parte do raio é o diâmetro. Lembrando que dentro deles é feito segmentos, tá certo? Cada segmento é seguido pelo seu ponto. E os pontos são com a letra maiúscula, tá bom? Segue então a agenda. Livro página 154, tá certo? Estamos iniciando o mês de julho. Então, um bom começo de julho. Faça as atividades e se tiver dúvida, me procure. Até mais.